do Senhor. Aleluias. Graça e paz, amada igreja. Deus abençoa. Que Deus continue falando ao nosso coração nessa noite. E que possamos nessa noite ceiar e assim partilhar do pão, que é a nova aliança e o corpo, e trazer à memória aquilo que Deus fez por nós através daquela cruz. Aproveitando que a maioria dos amados estão ainda de pé, eu peço à igreja que abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 14, Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vamos ler 3 versículos para a nossa meditação nessa noite, amém? Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Amém? A palavra do Senhor diz: sem a santidade ninguém verá a Deus. Volto a mencionar. Hebreus 12, 14 diz: sem a santidade ninguém verá a Deus. Feche os teus olhos. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de louvar o Senhor por meio do louvores. Agradeço, ó Deus, o Senhor, pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Ó Pai, ministrando a tua palavra, ministrando o louvor. Ó Pai, sendo edificado, consolado, exortado. Ó Deus, que o Senhor possa ficar à vontade, ó Espírito Santo. Traga revelações, traga transformações. Ó Pai, muda, ó Pai, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver. Queremos, ó Pai, entregar tudo que está em nós ao Senhor. Ó Deus, conforme, ó Deus, eu acredito que muitos que estão aqui vieram do trabalho, ó Pai, estão agitados como eu. Ó Deus, cheio de coisas para fazer. Chegamos aqui, ó Pai, tarde, 7 e pouca. Ligamos os instrumentos, ó Pai. Tentamos ensaiar. Ó Deus, prepara sermão, prepara música com o dia a dia do trabalho. Ó Deus, queremos, ó Pai, entregar tudo nas Tuas mãos. Ó Pai, fazemos porque, ó Deus, nós amamos a Tua palavra, amamos, ó Pai, aquilo que o Senhor nos ensinou. Queremos, ó Pai, louvar e glorificar o Senhor com os dons que o Senhor nos deu. Ó Pai, que este sermão, que esta mensagem, que esta noite seja uma noite, ó Pai, transformadora. E que fique no coração de cada amado irmão aqui, eu repreendo toda a seta de Satanás, tudo aquilo que tem, ó Pai, tirado-nos, ó Pai, a tranquilidade, o equilíbrio, tirado a nossa paz. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor coloque os Teus anjos acampando nos 4 cantos desta igreja. Ó Deus, nós não somos nada, sem o Senhor nós não podemos realizar nada, mas com o Senhor, ó Pai, nós temos tudo. Nós já somos salvos, nós estamos aqui, ó Pai, fazendo aquilo que eu acredito que iremos fazer lá no céu, adorar o Senhor, ó Pai, glorificar o Senhor por meio dos louvores, por meio da adoração, repousando. Portanto, aqui é um ensaio, ó Pai, que acontecerá lá nos céus. Ó Deus, que o Senhor fique à vontade, ó Pai, no meio de nós. Que o Senhor realize milagres conforme foi orado. Que o Senhor revele, ó Pai, ó Deus, o nosso propósito. Aquilo que o Senhor tem para cada um aqui, ó Deus. E que venhamos, ó Pai, crescer nessa noite mais um pouco no Teu santo nome. Assim eu consagro este culto. Assim eu entrego a minha vida, a vida dos meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja pode se assentar, amém, amados? Louvando, glorificando o Senhor Jesus Cristo, porque por mais que estejamos cansados, fadigados, algumas pessoas vieram do trabalho, algumas pessoas tentaram organizar as coisas aqui da melhor forma, mas não pode faltar em nós o entusiasmo, não pode faltar em nós energia para adorar e glorificar este nosso Deus, porque é o Deus Criador
dos céus e da terra se encontra neste lugar. Você entende isso? Deus se encontra neste lugar e Ele deve ser glorificado, Ele deve ser adorado. E em meio à adoração, queridos, algo novo acontece. Em meio à adoração, em meio ao louvor, quando nós colocamos energia, entusiasmo, motivação, Deus transforma as nossas vidas. Ele te trouxe aqui para falar ao seu coração aquilo que Ele quer, para gerar vida em você, para gerar vida na sua família. Receba nessa noite, queridos, essa unção, essa graça, essa vida em nome de Jesus. A palavra lida em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, é que sem a santidade, ninguém verá a Deus. O título do sermão que eu proponho para a igreja nessa noite é: sem a santidade, ninguém viverá o amor. Vou repetir: sem a santidade, ninguém viverá o amor. Vale lembrar que nós estamos nesses dias ministrando a respeito do amor. Nós estamos nesses dias também na igreja metodista pensando e refletindo a respeito da santidade. E eu quero fazer algumas conexões para que possamos crescer em meio àquilo que a Bíblia tem nos falado a cada dia. Primeiro é entender que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, da parte C, diz que Deus é amor. Então eu quero fazer uma conexão entre 1 João, capítulo 4, versículo 8, ao que nós lemos em Hebreus 12, 14. A palavra vai nos ensinar que sem a santidade ninguém verá a Deus. A palavra em 1 João 4, 8 fala que Deus é amor. João 10, 30 fala que eu e o Pai, nós somos um, Jesus é Deus. Então se Deus é amor, e se não tivermos santidade, ninguém vai ver a Deus, logo eu posso afirmar que sem santidade, ninguém viverá o amor. Para entender isso, para entender essa filosofia, para entender esse título, precisamos compreender o que é santidade bíblica. E eu pergunto, amada igreja, o que é santidade bíblica? Hoje, nessa noite, vamos aprender um pouco a respeito do que é santidade, do que significa santidade nos termos da Bíblia. Em Êxodo, nos capítulos 25 ao 27, você vai ver Deus chamando a Moisés a realizar algo. Deus convidou Moisés para construir o tabernáculo e colocar dentro desse tabernáculo objetos. Caminha comigo. Nós estamos agora aprendendo a respeito do que é santidade, porque sem santidade nós não vamos alcançar a Deus. Sem santidade nós não vamos alcançar e conseguir viver o que é o amor. Então caminha comigo. Deus dá uma missão para Moisés. Deus dá uma proposta para Moisés, um propósito para Moisés, uma missão. E a missão é criar o tabernáculo e colocar objetos dentro desse tabernáculo. É como se você pudesse criar um ambiente de adoração lá na sua casa, um ambiente onde você iria orar e ler a palavra. E naquele lugar é como se você pegasse objetos e levasse para dentro daquele lugar, e lá buscasse o Senhor Jesus Cristo. A palavra vai afirmar que os objetos, que o tabernáculo eram santos. Agora lhe pergunto, existe a possibilidade de objetos e o tabernáculo ser santo? Assim diz a Bíblia, em Êxodo, nos capítulos 25 ao 27, fala que o tabernáculo era santo, e fala que os objetos que haviam no tabernáculo também eram santos. Em 2 Crônicas, no capítulo 3, vai relatar a construção dos templos por intermédio de Salomão. A palavra também vai afirmar ali que Salomão colocou objetos naquele templo. Um templo lindo, colocou ouro, colocou vários objetos. E a palavra vai também afirmar que os objetos daquele templo também eram santos. Então acompanha comigo aqui, amada igreja. Redobre a sua atenção para entender
essa revelação. Não é nada novo, obviamente. Isso a maioria das pessoas, né, já entendem. E peço ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que coloque esse entendimento dentro de você. O tabernáculo é santo, os objetos é santo, o templo é santo, os objetos dentro do templo são santos. Aí algumas pessoas podem estar com um conceito a respeito de santidade de uma forma equivocada. Talvez existem pessoas que acham e acreditam que para ser santo precisa ser perfeito. Mas se eu te perguntar, se aqueles objetos que estavam dentro do templo, se eu te perguntar, se aqueles objetos que estavam dentro daqueles tabernáculos eram perfeitos, você há de convir comigo que aqueles objetos não eram perfeitos. Não existe ourives que criam objetos de uma forma perfeita. Bom, aqueles objetos estavam dentro do templo e eram santos, mas os objetos não eram perfeitos. Então ser santo não é ser perfeito. Amém, igreja? Fala assim comigo: ser santo não é ser perfeito. Entenda isso em nome de Jesus. Para que você seja santo, você não precisa ser, você não é e nunca vai conseguir alcançar a perfeição. Ser santo não é ser perfeito. Talvez existem pessoas aqui que acham que ser santo é ser purificado. Dentro do templo e dentro do tabernáculo existiam objetos, e esses objetos eram lavados, obviamente, mas não tinha condições de ficar lavando o tempo todo aqueles objetos, e eles se sujavam. Mas a partir do momento que eles se sujavam, eles não deixavam de ser santos, eles continuavam a ser santos. Sendo assim, logo percebemos que mesmo que o objeto esteja sujo, isso não impede dele ser santo. Então entenda algo: ser perfeito não significa ser santo, e ser puro no que se refere a ficar limpando, lavando, não significa ser santo. Então o que é ser santo? O que significa ser santo na palavra do Senhor? O que significa ser santo de acordo com a Bíblia? A palavra santo em hebraico significa Hadosh. Hadosh significa ser santo, ou melhor, Hadosh significa santidade, santo. Agora existe outra tradução para a palavra de Kadosh. A palavra Kadosh também significa separado. A religião também ela é santa, porque ela religa, em latim, né? Religare, religa o homem a Deus. Então o que é ser santo? O que significa ser santo? Ser santo é ser separado para o propósito de Deus. Os objetos dentro do templo, os objetos dentro do tabernáculo, eles eram santos porque eles eram separados exclusivamente para Deus. Então entenda o que é santidade no contexto bíblico. É óbvio que se você ler santidade no dicionário, vai te dar outra tradução. Mas como é possível os objetos ser santos com imperfeições? Como é possível os objetos ser santos tendo impureza? É porque ser santo significa ser separado. É porque ser santo significa ser exclusivamente para Deus. Então ser santo não tem a ver com perfeição, não tem a ver com pureza. Entenda isso. Ser santo é ser separado, é como o nazireu. A palavra vai falar que Sansão foi escolhido para um propósito. A palavra vai nos ensinar que Sansão ele foi escolhido para um fim, e por isso Sansão é considerado na Bíblia como nazireu. Ou seja, não é que você deixa de fazer algo que isso te faz santo. A gente não vive com medo do pecado. A gente precisa ser exclusivamente de Deus, porque o fato de levar pessoas até Deus
vai nos arrancar de pecar. O que significa o pecado? O que o pecado significa? A palavra vai nos afirmar que pecado é errar o alvo. Pecado é deixar de acertar. E quem é o alvo? O alvo o foco é Jesus Cristo. Então nós não vivemos nessa terra com medo de pecar. Nós não devemos viver nessa terra com medo de errar, com medo de falhar. Se eu erro ou não erro. Nós devemos viver nessa terra com um propósito, com o levar as pessoas até Jesus. Isso vai fazer você se tornar santo. A palavra fala que nós não nos tornamos santos por deixar de pecar. Nós somos santos porque Jesus nos santificou. Nós não deixamos de ser justo. Nós não somos justos por fazer justiça no que se refere o dicionário, fazer o bem o tempo todo, não. Nós somos justos porque Jesus nos justificou. Amém? Você é justa porque Jesus te justificou. Você é santo, você é santa porque Jesus te santificou. Então entenda essa realidade, porque Israel foi chamado para ser santo. No mesmo contexto de santidade dos objetos, Israel foi chamado para ser um povo exclusivamente de Deus, mas um povo que adorou outros ídolos, adorou outros deuses, e falhou no que se refere ser exclusivamente de Deus, e portanto sofreram perseguições, e portanto foram arrancados da terra natal. Quando nós somos exclusivamente de Deus, queridos, até a lei da semeadura, entenda que em nome de Jesus, não quero criar polêmica, não quero arrancar a ideia de que a lei da semeadura é algo, é uma matemática correta, não quero fazer isso, mas entenda algo: quando você está debaixo da santidade de Deus, quando você é exclusivamente de Deus, quando você busca a Deus, quando você tem o foco em Jesus, até a lei da semeadura pode ser revista em nome de Jesus. Você entende isso? Até os maus, até as consequências dos nossos atos podem ser revistos quando se trata de Jesus, porque Jesus é o Deus do impossível. Não estou comentando, não estou falando que a lei da semeadura não existe. Não estou falando que aquilo que a pessoa peca, ela não vai sofrer as consequências. O que eu quero falar para a igreja nessa noite é que se você estiver no caminho de Deus, não há limites, não há impossível para Deus realizar na sua vida. Você entende isso? Existem pessoas que no passado estiveram devendo. Quantas histórias você já ouviu falar? De pessoas que ganharam vários anos na cadeia, e depois de se converter, Deus fez um milagre na vida dela. Não estou fazendo publicidade, eu não quero que você fique devendo. Mas quantas vezes você já ouviu falar de pessoas que estavam devendo, e de uma forma milagrosa Deus fez sumir as dívidas dela? Agora esse entendimento é muito perigoso, porque talvez tenha alguém aí pensando assim: então eu posso dever, então eu posso errar, então eu posso falhar. Não é isso. Eu estou falando que você precisa ser santo, e ser santo é ter um propósito. Você não preocupa com respeito a essas coisas, você preocupa em realizar a vontade de Deus. Abra sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 18, e você vai compreender que até aquilo que foi decretado como morte, aquilo retrocede, quando nós estamos no propósito, na visão de Deus. Quando nós entendemos que somos separados, quando nós entendemos que temos um caminho, um alvo a ser alcançado, tudo é transformado, tudo muda na nossa vida. Precisamos mudar o contexto de santidade em nossa mente. Daí vamos viver como santos. Do contrário, vamos ficar com medo o tempo todo de realizar algo que é pecado. O que é deixar de ser santo? O que é ser santo? Ser santo é ver televisão? Ser santo é deixar de ver televisão? Não. Ser santo coloque isso no seu coração em nome de Jesus. Ser santo é ser exclusivamente de Deus, é ser separado, é ser voltado para o Senhor. Olha como é que
a mensagem, olha quando nós estamos com Deus, quando nós estamos com Jesus Cristo, olha o que acontece. Jeremias capítulo 18, versículo 7 fala: se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de sua terra, está determinado, despedaçado e arruinado. Olha o versículo 8: e se essa nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor-lhes. O que a palavra está nos ensinando? Que fora do caminho de Deus não existe santidade. Amados, esse conceito é tão profundo que não é possível viver de uma forma santa longe de Deus. A palavra fala, eu iniciei a mensagem afirmando que sem a santidade ninguém verá a Deus. Sem a santidade ninguém vai viver em amor. Queridos, isso você pode conhecer a pessoa mais perfeita com respeito à integridade, com respeito a cumprir as ordens, com respeito à ética, com respeito ao amor, com respeito a tantas coisas. Pode ser uma pessoa perfeita. Em contrapartida, você pode ver pessoas dentro da igreja que ainda está caminhando e aprendendo, e falha e erra, talvez usa de palavras torpes, mas eu quero te falar nessa noite, essa pessoa que está andando com Jesus, ela é santa. Agora, a pessoa que não está andando com Deus, ela não é santa, ela não é justa. Sabe por quê? Porque somente Jesus santifica o ser humano. A palavra fala que é trapo de imundícia a justiça do homem. Então, sem Deus não existe justiça genuína. Justiça não é fato de tentar equilibrar as questões, não. Justiça tem a ver com Deus administrando todas as coisas. Santidade tem a ver com Deus administrando todas as coisas. Agora, diante de tudo isso, o que devemos fazer? Como devemos viver? Entendendo que santidade tem a ver com sermos exclusivamente de Deus. Primeiro, precisamos viver conforme o nosso título. Você é santo, você é santa, isto é, você é separado para Deus. Você tem um propósito, você existe para fazer algo. Você precisa viver conforme essa santidade. Isso significa que as suas ações, elas precisam levar pessoas a Deus. Isso significa que se tomar um refrigerante escandaliza uma pessoa e isso não glorifica a Deus, você não deve tomar, porque isso prejudica a santidade. Vocês estão entendendo que a santidade vai muito mais além do que fazer algo que a sociedade acha que é um crime. Santidade precisa fazer com que você leve pessoas a Deus. Você precisa viver conforme o seu título. Quando nós casamos, falei isso uma certa feita, no final do casamento, o pastor fala: eu vos declaro marido e mulher. Você não chega ali com o título de noivo, você sai dali com o título de noivo. Você é noivo, você é marido a partir do momento que você sai dali. Você não tem um curso de noivo, você não tem um curso de ser marido. Você recebe um decreto sobre a sua vida, o decreto de ser marido ou esposa, e você precisa viver conforme aquilo que foi decretado. Isto é, nós somos santos e precisamos viver em santidade conforme o título que Deus nos deu. Deus nos deu o título de santo, e isso não é arrancado de você. Agora você precisa viver em conformidade com essa santidade. Devemos fazer o que é ser santo. Lembra que nós não deixamos de pecar para sermos salvos? Nós já somos salvos, e por isso nós não pecamos. Então nós somos santos, e por isso vivemos em santidade.
Bata no seu peito novamente e fala: eu sou santo. Diga de novo: eu sou santo. Vocês são santos, nós somos santos. Recebemos esse título, e isso não é arrancado, porque Jesus te santificou. Você precisa tomar posse dessa verdade. E tudo que você fizer terá a conotação de santidade na sua vida. Segundo, precisamos dar valor à santidade, mensurar. No passado eu conheci homens que permitiam perder o dedo para aposentar. Talvez você já ouviu esse assunto. Pessoas que perdiam o dedo para se aposentar, se permitiam na construção civil. O que significa isso? Que essas pessoas davam valor à aposentadoria, davam valor ao dinheiro, ao ponto de entregar membros do seu corpo. Queridos, nessa noite, em nome de Jesus, você precisa valorizar a santidade dentro de você, ao ponto de entregar os seus olhos, conforme Jesus nos ensinou. Se os nossos olhos, se o seu olho te faz pecar, arranque-o, porque é melhor entrar no reino de Deus sem um olho, do que ficar fora do reino com todos os olhos. O que Deus está querendo nos ensinar? O que Deus está querendo? O que Jesus está nos ensinando? Se pecar é errar o alvo, se a santidade é deixar de viver exclusivamente para Deus, Jesus está nos ensinando a mensurar o valor da santidade. Santidade deve se tornar tudo para nós. Se falar palavrão, se beber alguma coisa alcoólica, uma bebida alcoólica, sei lá, se assistir uma novela, ou qualquer outra questões dessas aí, te arrancar do foco que é Jesus, queridos, fuja. Não é que você fazendo, não é que você realizando, você vai deixar de ser santo. É que aquilo está te prejudicando no foco que é Jesus Cristo. Então, queridos, não permita viver isso. Se livre das coisas que te atrapalham com respeito a essa exclusividade de Jesus. Não deixe. Valorize a santidade financeira. Valorize a santidade familiar. Valorize a santidade profissional. Valorize a santidade relacional. A santidade conjugal. Valorize a santidade religiosa. Valorize. Isto é, valorize o título que Deus te deu. Precisamos mensurar a santidade, aquilo que Deus nos chamou. E eu quero finalizar, porque nós queremos também ceiar nessa noite. Eu quero finalizar dizendo que busque viver em santidade em amor. Busque viver em santidade em amor. Por quê? Porque a santidade no passado fez homens se martirizar. A busca pela santidade no passado fizeram pessoas deixar de comer, fizeram pessoas deixar de talvez estar em família. Algumas pessoas acreditavam que ser santos é deixar de estar na roda de pessoas que bebiam ou utilizavam algumas outras dessas coisas. Isso não nos faz santo. E não confunda roda de escarnecedor, porque estar junto com pessoas que bebem ou erram ou falham, isso não significa roda de escarnecedor. Roda de escarnecedor é um lugar onde pessoas falam mal do seu Deus. Isso é o significado de Salmo. Estar naquela roda não te faz menos santo, pelo contrário, te faz uma pessoa como Jesus, que ia nesses lugares para pregar o Evangelho,
que ia nesses lugares para transmitir o amor. Então viva a santidade em amor. A nossa natureza pecadora, adquirida infelizmente lá no jardim, ela não se converte. Infelizmente ela não se converte. O que significa? Que nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus, mas ainda vivemos debaixo de uma escravidão terrível. Há pessoas aqui dentro, queridos, nós devemos orar sim, devemos jejuar sim, devemos ler a palavra sim, mas deixar de fazer isso talvez num dia, não te faz pecador. Tem pessoas que existem sobre os ombros delas peso no reino de Deus. Tem pessoas que vivem com peso sobre as suas costas, porque deixou de orar, porque deixou de estar dentro da igreja, porque deixou de ler a palavra, porque aquilo virou algo tão pesado. Isto é, a palavra, Deus trouxe conversão a nós, e a gente entra para o reino de Deus, a gente se converte, e a gente leva para o reino de Deus também esses pesos sobre as nossas vidas. Deus nos chamou para sermos livres. Deus nos chamou para sermos livres. O relacionamento de Deus em nossa vida não pode vir como algo pesado, não pode vir como algo que vai trazer peso sobre as nossas vidas, que se nós não fizermos, se não fazer, a gente é o maior pecador do mundo. Não deixe que Satanás, não deixe que esses argumentos entrem no seu coração, em nome de Jesus. Viva a santidade em amor. Olha o que diz em Gálatas 5,13: porque vocês, irmãos, foram chamados, nós fomos chamados à liberdade. Nós somos chamados à liberdade. Obviamente que o texto ainda continua, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. A santidade que Deus nos apresentou é para vivermos ela com amor, não é para impor. Tem gente que fala assim: eu vou xingar aquele fulano de tal porque pecou, porque não é santo, é cristão e vive errando. Isso não é amor, igreja. Nós precisamos revelar o nosso Senhor Jesus Cristo em amor. A santidade, precisamos apresentar essa santidade de Jesus com amor. Romanos 8, do versículo 1 ao 2 fala: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. 1 Pedro 2,16, eu finalizo, fala: vivem como pessoas livres. Vivam como pessoas livres, santos, mas livres. Amém, igreja? Somos santos, mas livres. Somos santos e livres para adorar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Fique de pé, em nome de Jesus. Estamos finalizando. Você é santo, você é santa. Esse tem sido o tema central da igreja metodista, discípulos e discípulas. Nesta missão, somos santos. E aqui na igreja estamos trabalhando a questão do amor, juntando a santidade e o amor. E esse assunto, ele é pertinente. Viva a santidade não como algo que traga peso sobre você. Não fique vivendo em busca de não errar, não significa isso. Viva em busca de, viva o propósito de Deus para a sua vida. E o pecado não vai estar sobre você. A morte do pecado não vai estar sobre nós, quando estivermos vivendo uma vida de propósito. Porque a vida de propósito nos leva à santidade. A santidade precisa ser vivida em amor. Fecha os teus olhos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.